Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós já estamos entrando no 15º ano, hein? 15 anos, ó, parece que foi ontem. Muito, muito interessante isso, como diz o irmão aqui, muito interessante. E é mesmo, faz tempo, nós estamos entrando hoje, este daqui é o programa de número 308. 308, tá? E o tema que nós escolhemos hoje, eu vou falar depois da apresentação do meu convidado aqui. E aí? Tudo bem? Tudo sempre certo. Quem é você? Que já me perguntam sempre assim, pedem para repetir, né? Porque quem pega o bonde andando... Então, meu nome é Jorge Antônio Ouro. Isso, o que você faz? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso, então tá aí. Jorge Antônio Ouro, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, autodidata, né? Assim como eu apresentei ele no primeiro programa, em 28 de setembro de 2005, né? Jorge Antônio Ouro, simplesmente Jorge Antônio Ouro, um autodidata. Foi assim que eu te apresentei naquela ocasião. Eu tenho pós-graduação em filosofia, esses troços assim, mas é o tipo de troca de ideia que daí uma titulação acadêmica às vezes só atrapalha. Então, porque a gente nunca veio conversar de nenhum conceito filosófico assim mercantilizado, né? E tudo que a gente conversa não tá organizado em nenhum sistema de conhecimento ocidental, né? Porque a transposição de um conhecimento inédito daí não é nem do Oriente para o Ocidente, né? É do todo para a humanidade. Então daí a titulação ou a minha profissão ou quantos anos isso não importa, porque assim, eu podia estudar há 40 anos, né, e ser só um desconhecedor há 40 anos. Daí o que a gente faz é só também trocar ideia, né? Ninguém quer ensinar. Mas o que você está falando aí, para você pode não ser importante, para mim também não é. Esse negócio da titulação e tudo, né? Mas se você sabe muito bem que aqueles que pegam ali, deixa eu ver que horas está, só para acompanhar, tá. Eles dizem, não, porque querem saber quem é, o que ele faz, o que ele tem. Isso aí eu convivo com isso há quase 6 décadas com isso, né? Então você vai, eu trago uma mensagem. De quem é a mensagem? Não quer nem saber a mensagem. O que é o teor da mensagem? Quer saber quem é o emissário, né? Então o ser humano ainda é assim. Foi bom a gente até tocar isso aqui, porque está preso ainda em titulação, em classe social, um tema que nós abordamos aqui, né? Condição social. Por exemplo, se rótulos ainda. Para conversar, para trocar ideia filosófica, que é o que a gente faz, né? Daí então eu tiver que mostrar minha titulação acadêmica de tecnologias, assim, daí a própria conversa fica sem sentido. Sem sentido, claro. Porque quando a gente vai conversar em um determinado lugar, a primeira coisa que você tem que conquistar, quem está falando para as pessoas, né, é o direito de ser ouvido, porque quem está ali quer alguma coisa em troca, né? Sim. Vai para obter um conhecimento. E enquanto daí quem está falando não adquire de quem está ouvindo o direito de ser ouvido, aí quem está ouvindo não presta atenção, conversa, está no celular, daí fica nada, às vezes nada, não acontece nada. Quando constrói esse direito de ser ouvido, daí então quem está assistindo, quem está parado, né, vai começar a realmente traduzir o que está sendo falado e vai começar a assimilar que é o objetivo de quem está falando. Só que, como aqui a gente não vende nada, não queremos convencer ninguém de nada, e não é um evento fixo, né? O programa que você faz, ele é um evento flutuante, é um evento flexível, porque ele fica em um meio digital, onde as pessoas vão acessar de acordo com o seu interesse. Então, alguém está procurando alguma coisa sobre mundos internos, isso, né? Acaba caindo. Daí acaba caindo ali e aí vai ouvir a mensagem, esse tipo assim. Então, ou cargo, né? Assim, eu tenho cargo na sociedade, né? Na Eubiose, né? Mas qual é o impacto de eu vir aqui falar, não, eu sou isso, eu cuido disso, eu faço isso? Sim. Não tem impacto nenhum, porque a gente não está em uma reunião formal de trabalho da instituição
daí eu vou usar hierarquia funcional ou cargo para quê? Não. Então, o meu nome é Jorge, eu sou discípulo de Eubiose e me esforço para ser um bom discípulo. Porque você vê, nós estamos há 15 anos aqui, que eu acabei de dizer no começo do programa, e se você acessar, e qualquer pessoa acessar, os comentários no YouTube de todos esses programas, que todos os programas estão disponíveis lá, muita gente questiona, puxa, de onde que ele tira esse conhecimento? Como é que ele fala isso? Então, as pessoas ainda estão presas nas fontes, numa série de coisas. Eu posto alguma coisa bonita, e quando eu posto e não tenho a fonte, ou eu não cito, porque eu não vou inventar, e quando algumas vezes eu ponho autor desconhecido e tal, mas as pessoas continuam insistindo. Quem foi que escreveu? Quem foi não sei o quê? O próprio termo autodidata às vezes tem uma conotação negativa, para assim, mas então isso aí ele aprendeu sozinho, daí da onde? É como se fosse necessário para conversar de uma filosofia abstrata, que você se comportasse como quando você vai fazer um trabalho científico. Então, para cada frase tem que dizer quem foi que disse, onde é que está, né? E aí fica uma cópia com um passo adicional, né? E quando se trata de conhecimento abstrato comparado com o que é conhecimento concreto, que é o acadêmico, né? Mas o abstrato ele é tão real quanto. Então, quando se trata de um conhecimento diferenciado, né, a maior parte das fontes, né, ou é desconhecida ou tem só fragmento para o Ocidente, né? E então o que se faz é repartir fragmentos adicionais para quê? Para que cada um procure o seu próprio caminho, né? Então, acho que foi muito bom a gente abordar isso aqui, porque para a gente prestar atenção no que a gente dá atenção, o que a gente prioriza numa informação, num conhecimento, numa escola, não sei lá. Então a gente prioriza o conteúdo ou o emissário? O que é mais importante, né? Então isso é só para a gente pensar. Outro dia estava numa discussão num grupo de trabalho e eu sou assim, muito ácido, né? Quando é com relação à questão da ética e dos protocolos, as coisas assim. E daí eu falei alguma coisa e daí outra pessoa falou assim para mim, mas quem que você pensa que é? Né? Daí eu disse, eu sou discípulo de JHS, isso é a minha maior qualificação, né? Aí encerrou a conversa, né? É porque você é chatinho, você é mesmo, porque eu já vi, você é Caxias, eu sou rigoroso, isso aí. Porque daí nos cabe propagar, mas nos cabe defender, né? É tão importante quanto. Daí tem que usar a ética sem dúvida, e o rigor, mas com amorosidade, com fraternidade, né? Sem ofender, respeitando a crença de cada um. Agora, aquilo que daí é dito e o entrelaçamento das coisas e os protocolos, né, de avanço da própria instituição, aí tem que ser rigoroso mesmo, né? Tem que ser. E eu sou muito rigoroso com relação à questão do segredo, porque acontece assim, quando você tem um segredo, você tem um mistério, ele é um segredo ou é um mistério por uma questão de proteção. E isso, todo segredo e todo mistério, ele é temporário. Não existe segredo perpétuo nem mistério perpétuo, né? Existe aquela coisa que é velada, aquela coisa que é velada, ela daí pode ser revelada, mas depois de revelada, ela tem que ser desvelada, e sempre a relação é um para um. E aí quando você tem o mistério, então é como se você tivesse que assim, fazer uma asepsia para ter contato com aquele mistério, para não contaminar o mistério com o que tem fora daquela ambiência, que é o profanum, que é o fora do tempo, Sim. né? E daí quando uma parte do conhecimento, uma parte do mistério, ele é assim jogado à beira do caminho, né? E aí a pessoa tem acesso e usa ou não usa, liga para aquilo ou não liga, entende ou não entende, não importa, é que daí aquele fragmento que foi antieticamente compartilhado, né, ele é como se fosse uma fenda, uma cunha, né, na proteção do mistério em si. Né? Aí o mistério, ao invés de ser professado, né, no templo, ele é professado externamente, e aí isso conspurca o próprio ambiente, e aí depois, quando for ser levado o conhecimento que vai ser levado, ele já está misturado com a ignorância que ele teria que combater, né? E aí isso enfraquece a própria ação do conhecimento até desconstruir o conhecimento. Então, por isso, na questão da manutenção, né, do mistério e da reserva, aí isso assim,
assim, é rigorosíssimo. Tem que ser, né? Tem que ser, senão perde todo sentido. de respeito, né? Com certeza. Bom, dando essa introdução assim, você está bem ou não? Está tudo bem com você? Muito bem, estou espetacular. É? Hoje ele está feliz assim porque está um ventinho gostoso, sim, né? Uma ventania. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, as janelas batendo, porque está um vento forte. Que está vindo uma frente fria, e a frente fria está empurrando o calor, então eu estava andando, e daí estava super simples de andar, porque eu estava pegando um vento a favor. Era e aí ele vai falando, já veio no embalo aqui do vento. É uma maravilha. Então, bom, o tema que você apresentou para a gente conversar hoje é uma coisa interessantíssima, porque é de se inculcar. É sincronicidade. Claro, nós vamos começar pelo básico, por essa coisa que nos intriga tanto, e depois nós vamos para alguma coisa mais profunda. Por exemplo, eu estou vindo por uma rua e de repente chega num determinado ponto da rua, numa esquina, dou de cara com alguém que eu não vejo há milênios, que eu nem sabia que estava aqui. Vou dar um exemplo prático. Eu fui fazer, alguns anos atrás, fui fazer a renovação do meu passaporte em São Paulo, no consulado da Grécia, lá no Conjunto Nacional, na Paulista. Saio de lá para tirar uma fotocópia, entro num lugar, olha só, eu resolvi entrar num lugar ali para tirar uma cópia. Olho para uma pessoa que está sentada ali, eu olho para ele olha para mim e eu falo, Paulo da Cunha Freire. Ele falou, sim, era um vizinho de infância, meu amigo de infância, crescemos juntos, não nos víamos há 40 anos ou mais, que tenho amigos hoje de 60 anos de amizade. E naquele instante, naquele dia, naquele momento, a gente se reencontrou num lugar, mas que não tem que ser alguma coisa milimétrica para acontecer isso aqui. E isso, senhores e senhoras telespectadores, olha, coincidência, uma vez, tudo bem, 2 vezes, tudo bem, mas isso acontece com uma frequência incrível. Isso tem que ter uma razão. Isso não pode ser, essa sincronicidade das coisas não pode ser aleatória, não pode ser o acaso. Então, a gente já falou aqui sobre causalidade, né? Mas acho que isso aqui, então, vamos começar por aí. E o interessante, assim, às vezes a gente até se preocupa como é que vai desenvolver o tema, porque a gente não faz a menor ideia, né? Do que vai correr na história. Então a gente tem que ir ilustrando para a gente pegar o caminho certo para isso. Então você deve estar lembrando agora de tanto, começamos a conversa, você ouviu o tema, já deve estar ligando, você já deve estar vendo quantas coisas aqui. Puxa vida, queria ver um dia vocês falassem sobre isso e justamente hoje vocês estão falando sobre isso. Isso, gente, é acaso? Isso é espiritual? Isso é extraterrestre? Isso é agartino? Por que acontecem essas coisas? Você sabe que os assuntos são sempre facezinhos aqui, né, Jorge? Eu gosto porque eu só pergunto, entendeu? Já passo aqui. Só falar mamão com açúcar, né? Pronto, e agora? Eu não gosto de mamão, mas para quem gosta diz que é simples. Então, né? Mas é intrigante, não é? É fantástico isso. Então, o que é? Piração não pode ser. Acaso não pode ser. Então, o que é? Eis a questão. O acaso não existe, né? Existe a lei da causalidade, sim, né? Que é uma variante do próprio karma. Sincronicidade, do ponto de vista de etimologia, é só a qualidade daquilo que acontece ao mesmo tempo. Então, síncronos é mesmo tempo, né? Exato. E aí, então, quando tem 2 eventos que estão ocorrendo ao mesmo tempo e encadeados ou entrelaçados ou interligados, isso é sincronicidade, isso é sincronização, né? Mas a gente sabe que no universo isso existe, né? A gente vê. Não, o universo em si, então assim, se a gente fosse procurar uma palavra para descrever como é que o universo se move, aí essa palavra seria sincronicidade. Todo o universo se move de maneira completamente síncrona, né? Então, a gente pode dizer que sincronismo é Dharma, né? E uma coisa assíncrona, né, seria o Adharma, que é o assincronismo no universo, só é possível se você estiver baseando a tua ação, ou a tua análise, a tua interpretação na avidya, na ignorância. Então, a única maneira de ficar assíncrono no universo é sendo ignorante. Sim. Né? Então,
Só que o menor indivíduo, a menor partícula em processo de obtenção de consciência, o menor indivíduo vivo do ponto de vista de universo físico é o átomo, né? O átomo ele é um indivíduo independente, né? E tem consciência, e espelha o universo, e tem aprendizado, e o átomo evolui, e aí ele vai... E na medida que ele evolui, ele muda o próprio estado elétrico de matéria, ele tende a se entrelaçar nas fronteiras entre os planos, ele tende a se mesclar. Então, o átomo ele passa por um processo exatamente igual que passa um ser humano, que passa um mineral, só que daí em uma escala onde a tônica é só a eletricidade, né? A aglutinação básica, e a eletricidade ainda é como um aspecto de Foucault, né? Que é a eletricidade cósmica, não a eletricidade da maneira como a gente conhece. A consciência do átomo, a forma como o átomo vai evoluir, obrigatoriamente ele tem que estar síncrono com o ambiente onde ele está, porque ele forma o ambiente. E a gente tem que levar em consideração o seguinte: então a gente sempre fala de plano físico, vital, astral, mental concreto, mental abstrato, búdico e átmico, né? Essas divisões, elas fazem parte do universo físico, né? Daí, acima dessas divisões, eu ainda tenho um universo etérico. Acima disso, eu ainda tenho um universo astral, um plano completo, e ainda acima, eu ainda tenho um universo mental. Um exemplo, dentro do universo astral, daí do não físico, ou do astral cósmico, o que habita, por exemplo, são os sóis. Então, os sóis, de onde emana aquilo que depois, mais à frente, a gente vai ver como um sol físico, o núcleo onde eles existem é no que seria o astral cósmico. E daí, esse encadeamento, desde a primeira concentração de matéria até o universo físico, até o plano denso onde a gente vive, ele só é possível, ele só existe porque tudo está absolutamente em sincronicidade. Toda a matéria ela está síncrona. Você pega os reinos elementais, por exemplo, né? Então você tem primeiro, segundo, terceiro reino elemental, que formam o mental, o astral e o plano etérico, né? E aí depois tem os elementais externos da natureza, que são os quatro reinos. Então você tem sete reinos elementais. A diferença entre eles é o quão distante eles estão entre si, ou encadeados ou desencadeados, mas todos funcionam perfeitamente em sincronismo, porque quando você vai criar uma emoção, quando você vai criar um sentimento, quando vai ter um fluxo de vitalidade, né, nos entes elementais que formam o ser humano, obrigatoriamente a sincronicidade ela se estabelece e faz como se fosse uma fusão de uma parte, de uma massa desse plano, e aí essa massa fundida, ela passa a ser a emoção que você acabou de criar. Então, a vida ela é criada pela fusão de elementos síncronos, né? E a vida no astral, a vida no mental, a vida no vital da mesma maneira. Quando se vai para o plano físico, aí os elementais da natureza, a maneira como eles interagem com a matéria, com o meio onde eles estão, também é o processo de sincronicidade. Por quê? Porque eles estão a matéria, só a matéria, respira a matéria e alimenta a matéria. Então tudo funciona em função do mesmo processo de vibração. Então ali há a sincronicidade. Quando há a integração com os outros, que acontece sempre por conta do prana, há a sincronicidade e a integração entre as partes que o formam. De uma maneira que assim, inexiste no universo um ponto independente. Como tudo está entrelaçado e há um sincronismo cósmico obrigatoriamente, por decorrência, o que qualquer um faz em qualquer nível da matéria, em qualquer plano desse nível que esteja, não interessa a intensidade, ele tem repercussão no todo. Então, a única força que é capaz de fazer com que parte da matéria viva assíncrona é a ignorância.
A única força que é capaz de perturbar o equilíbrio síncrono do universo é a ignorância. Sim, a grande vantagem e a proteção é que a ignorância ela tem um teto, né? Então a ignorância, a avidya, que é praticada pela humanidade, ela tem um teto para acontecer. Então, por maior que seja a perturbação, por maior que seja o movimento assíncrono que está sendo feito com relação a se integrar com o universo, ele esbarra na própria limitação da integração atômica que forma aquele plano. Esse é um processo de contenção, como se fosse uma contingência. Né? Vamos trazer isso para baixo. Quando chega no ser humano, porque isso aí parece um enredo de um filme, porque é como se existisse um roteiro. Como é que isso é possível? Parece loucura, mas a gente sabe que não é. E como está tudo entrelaçado, né? E você vê assim, se está tudo entrelaçado, todos os planos, e o ser humano ele é temporariamente senhor de 7 dessas partes, né? No universo físico. E você tem em você uma parcela que você fundiu baseada na sincronicidade, e essa parcela que você fundiu se chama memória do meu amigo, ela está viva, vibrando e fazendo o que ela sabe fazer, que é emitir a razão pela qual ela foi criada, né? E aí aquilo tem contato com quem? Tem contato com a origem daquela geração. Sempre vai ser assim. Então tudo que você tem em você foi fundido, engendrado por você, habita a tua alma, mas está ligado intrinsecamente, está ligado diretamente à razão pela qual foi criado. Mesmo que eu não esteja pensando nisso, mesmo que... Uma vez, só interrompendo aí, mais um fato curioso, uma vez nós estávamos brincando assim, minha irmã era viva ainda, faz na década de 70, nós estávamos brincando com a brincadeira do copo. Você já deve ter ouvido falar, né? O copo lá que vai mexer e tudo isso aqui, cheio de letras, tudo. E de repente ali naquele negócio, quem está aqui? Começou a mexer o copo, né? Começou a mexer sem botar dedo, sem nada, só no animismo mesmo. Começou a mexer o copo, estava eu, minha irmã e mais uma pessoa ali, e começou a escrever as letras. Pô, e no nome que me dá era o nome de um amigo meu que tinha falecido de câncer no pé. Imagina naquela época, década de 60, tudo isso aqui, então, que era meu colega na escola, independente de qualquer coisa, se manifestou através daquele negócio lá. Então, quer dizer, mas é um negócio, quer dizer, não, claro que estava no meu pensamento, eu estudei com ele, mas não estava naquele momento, já fazia muitos anos, nem lembrava mais dele, e ele apareceu ali naquela coisa. Então, isso tem algum mecanismo, isso aqui que você está começando a explicar agora, deve ter um mecanismo, e agora, depois eu vou perguntar o pior da resposta, os porquês, porque eu tenho isso aqui, essas memórias, tudo bem. Agora, o porquê, por que eu encontro com o Paulo, por que o Jorge, através de um amigo comum, foi indicado e apareceu aqui no dia 28 de setembro de 2005. Sim. Sabe? Então tem fatos assim. São coisas distintas, né? Assim, se você tem uma memória do teu amigo, ou de um pai, de mãe, de irmã, de um parente, alguém que você... Todas as pessoas que eu conheci, eu tenho uma memória, né? Exatamente. Se você tem uma memória, é porque daí essa pessoa... Ela não foi completamente sim. Ela está seguindo a vida dela, né, o fluxo normal de vida, e como a medida de tempo é diferente, então vai ter passado 10 minutos aqui para a gente, passou 50 anos, mas ela ainda está aqui porque ela está viva em você. E aí tem uma coisa muito interessante que é assim... presta atenção, isso é importante. Quando a memória é ruim, e quando o que fica é dor, daí a memória ruim e a dor, ela aprisiona e angustia e afasta, né? Quando a memória que fica é boa, fraterna, amorosa, aquela saudade construtiva, daí isso elimina a distância. Então, você ter a memória construtiva de um teu amigo que morreu há 50 anos, é como se você estivesse conversando com ele agora, e o influxo, o impacto disso é exatamente como se estivesse conversando contigo agora. A diferença é assim, você está conversando comigo e eu tenho o sistema cérebro-espinhal para daí ouvir o que você está falando, traduzir, entregar para Manas, que vai montar a imagem, vai criar um encadeamento lógico, vai preparar uma resposta e vai devolver para você. No caso daí, a gente está interagindo, mas eu não estou mais em corpo físico, né? Eu recebo
todo o engendramento que você faz, né, dessa memória que você tem, só que daí sem traduzir. Eu recebo o impacto. Seria a diferença entre você dar um DVD e você ouvir o som. Quando você está no mundo físico, você entrega o DVD fisicamente, né? E quando você não tem mais ligação física com a outra parte, dela ouve a sinfonia, ouve a melodia, ouve a música, né? Então, eu estou ouvindo uma música não sei da onde, né? Mas é aquela ligação que existe entre as partes. Então, e isso é por conta do sincronismo. Por que é sincronismo? Porque na maneira que você, no momento em que você pega parte da matéria que existe em você e funde, e nessa parte que você fundiu, que faz parte da tua alma, está impresso um reflexo daquela outra coisa, daquele outro evento, daquela outra pessoa, daquele outro, né? Aquilo é a própria pessoa, né? E aí, então, o que forma outra pessoa, né? Ele está em você, porque para que você crie alguma coisa com relação a alguém, tem que ficar um pequeno reflexo desse alguém em você. E aí vai desde o amor fraterno mais profundo até o ódio mais visceral. Funciona dessa maneira. Aí você estabelece um sincronismo, um vínculo com aquilo que você ama ou que você odeia. E esse vínculo ele não se encerra com a morte. É muito, 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 muito interessante isso. Já a questão a gente não se conhecia. Daí você conversou com um amigo comum. Isso. E aí você telefonou e a gente veio, aí é um outro tipo de sincronicidade, porque assim... Não importa, não deixa de ser. Não, são aspectos assim diferentes, mas do mesmo tema. Porque assim, as coisas elas tendem a acontecer. Porque como o universo todo ele é uma engrenagem milimetricamente entrelaçada, né? Então nada se move sem ter um impacto na outra ponta, nada se move sem ter impacto na outra ponta. E quando essa mecânica, esse mecanismo ele está em movimento, ele tende a fazer acontecer. Por isso que fala assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, né? É uma frase comum, né? Sim. É porque o acontecimento engendrado ele precisa se desenrolar para ser visto, para acontecer no mundo da matéria mais densa. Então, se cria uma atmosfera elétrica, se cria uma pré-tempestade para que as partes se encontrem, para que aquilo aconteça, né? E essa questão da sincronicidade, um aspecto dela, a gente pode aplicar a própria questão do karma, né? Você vai encontrar a pessoa que você precisa. Você já falou sobre isso. Para quê? Para evoluir, né? Pode ser feliz ou não, não importa, mas você vai evoluir, né? De que maneira que isso acontece? É síncrono, né? A vida não é para brincadeira, a vida é uma coisa séria, o universo é uma coisa muito séria, né? E não tem lugar para férias, então o tempo inteiro a coisa está se movendo para que todas as engrenagens se encaixem, né? E aí você vai encontrar a pessoa que é necessário e as coisas vão ter as decorrências necessárias e assim vai o aprendizado, né? Quando se expande esse processo da sincronicidade, né, cria como se fossem ímãs gigantescos, sabe? E aí o simile similibus congregantur, ele passa a agir e você passa a coisa ela tende a acontecer da maneira como é necessário. Então lembra do nosso amigo o Alvin? Então ele estava preparado para daí viajar para a Índia, né? E aí ia largar trabalho tudo e tinha ido ver a questão de passagem para ir embora para o Oriente, porque ele tinha aquele anseio, aquele empuxo, né? Aquela necessidade de encontrar uma razão para as coisas e principalmente uma razão para a própria existência, sim, né? Dar o norte, ou então encontrar um mecanismo no qual ele se encaixava, que vale para qualquer um de nós, né? E quando ele estava no porto, no Rio, daí ele viu num poste um cartaz convidando para uma palestra pública de uma sociedade chamada Dharana,
né? Daí ele foi assistir essa conversa, né? E aí depois de lá já cancelou a viagem, porque daí ele soube que na verdade o Oriente está aqui, né? O conhecimento do Oriente está aqui, e aí seguiu a vida. Então, esse cartaz é uma sincronicidade. Lógico, quer dizer, aparece um treco na minha frente ali que... Lógico, assim, todo o processo é absolutamente síncrono. Por isso que eu disse antes, a única maneira de você não perceber sincronicidade, você não conseguir compreender os pequenos detalhes de como a vida acontece, né, é se você estiver assim, tão mergulhado, né, no desconhecimento, na avidia, na ignorância, que daí tudo mais passe a carecer de sentido para você. Então tudo parece desconexo, mas daí não é que está desconexo, é que você ainda não aprendeu a ver a conexão. Então não é que o mundo é assíncrono, é que a gente não aprendeu a ver ainda a sincronicidade. Mas a gente pergunta assim, tá, mas daí como é que fica a existência do pandemônio de fim de ciclo em um universo síncrono? É que o próprio pandemônio faz parte da sincronicidade. Por quê? Porque o ajuste tem que acontecer. Eu sempre tive uma ideia, uma concepção, vamos dizer, que a gente já falou de mônada no programa algumas vezes, né? E eu sempre tive uma concepção abstrata de que uma mônada era um grande vaso chinês que um dia foi jogado no chão e pimba, se esfacelou em bilhões de pedaços, né? Então, apesar de ter se esfacelado em bilhões de pedaços, cada pedaço daquele é parte do vaso. É a descrição daí não da mônada, mas é a descrição daí do ponto central, do Deus, se você quiser chamar, ou manifestado, ou um luzeiro, que não interessa que nome você queira dar. Daí esse partilhamento é para aprender mesmo, né? O processo é exatamente esse. E aí o bilhões é certo, porque então se diz que daí nesse momento cósmico, no nosso universo, que existem 7 em paralelo, né? São 7 universos em paralelo, e daí dentro do universo tem várias graduações, né? Só que daí a vaga de vida, o foco da consciência, né, ele está em um ponto cada vez. Então não está no planeta que passou, não está no planeta que vai vir, não está na ronda que terminou, não está na ronda que vai vir. É assim, é como se fosse a luz de um farol, ele vai se movendo, ela daí vai um ponto cada vez. É assim que vai acontecer. Então, hipoteticamente, que eu vejo, cada pedacinho daquele que é o pedaço da mônada desfeita não, ou multiplicada. Só que daí, no momento evolucional atual, então a gente tem 7 bilhões de seres humanos no planeta, né? Isso. E a gente acha que é muita coisa, né? Somos quase 8 já, incrível. Sim, mas aí, desse processo aqui, são 777 bilhões, não só 7. Né? E aí funciona a questão da sincronicidade também, que quem está no plano mais denso, quem está agindo, ou está ligado ou está preparando, né, o processo dos que virão. Vieram, estamos, virão. Sempre vai ser assim. Okay. A Terra passa por um processo líquido, né, depois um processo ígneo primeiro, depois um processo gasoso, depois um processo aquoso, depois um processo pétreo, terra, né? Então até quando chega nesse momento que daí tem esse corpo físico, daí dentro desse corpo físico é que é possível, corpo físico, terra, corpo físico do universo, dentro desse momento que é possível haver então físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, búdia, então são características da sincronicidade cósmica projetada nesse momento evolucional. Né? Por isso que todas as coisas elas tendem a acontecer, né? Assim, você está andando e aí você vê alguma coisa, você está andando e encontra com alguém. Isso que eu ia falar, a pergunta é essa, bem encaixada inclusive. Essa sincronicidade, tem algum momento que ela se acelera ou não? Lógico, porque assim, aqui sincronicidade absoluta. Né, no plano da ideia pura, por exemplo, né, búdico, né, a expansão do conhecimento acima da mente abstrata. E aqui no astral mais denso, né, a sincronicidade ela ainda não consegue fazer com que as engrenagens girem adequadamente. Por quê? Porque está tão denso que não chega o código de linguagem. Então,
quanto mais você vai se aprimorando, quanto mais vai se utilizando, quanto menos é a gritaria que você ouve, e também quanto menos você gritar, né, mais você está apto a perceber o teu entorno, né? Você passa a ver o entorno, perceber o entorno, ouvir o entorno, e aí nesse momento, cada passo, cada palavra, cada pensamento, cada ação, né, ele passa a estar encaixado no processo, que é o que se busca, né? Você busca a integração com o todo. O que é a integração com o todo? É você fazer parte do processo, né? É como se o momento atual é o momento onde a divina rebeldia foi exercida. A divina rebeldia está ligada à sincronicidade, está ligada à avidya. Por quê? Porque a ignorância é pelo desconhecimento do quê? Do próprio plano que nos cerca. Na medida em que Deus vai compreendendo o que acontece e você retira as nuvens que cobrem a tua visão, não é? Aí então tudo passa a fazer sentido absoluto. Onde entra, se é que entra, onde entra no nosso plano aqui físico, onde entra a telepatia na sincronicidade? Em lugar nenhum ou nada a ver? Telepatia, telecinésia, para ouvir, etc. Clareaudiência, essas coisas. Clarevidência, esse negócio assim. Isso você vai conseguir, e as pessoas buscam muito isso, são chamados sítios, né, os poderes inferiores, né, mas assim, no máximo você vai trafegar na parte mais densa do astral. A telepatia é uma parte densa do astral? Obrigatoriamente. É mesmo? Obrigatoriamente. Mas não é o poder da mente? Não seria que já falamos aqui, inclusive foi tema? Sim, você vai conversar com alguém sem alguém estar presente. Isso. Jorge, eu vou mandar uma mensagem telepática para o Jorge. Jorge, me telefona, porque eu preciso falar com você. Se for desenvolvido só por ser desenvolvido, né, na busca de ter um seed, de ter um poder para ser atender aquele anseio de ser diferente de todos os outros, né? Você vai trafegar e vai ter contato só na parte mais densa da própria humanidade. É como se assim, como se o teto da humanidade fosse daqui até onde acaba o oxigênio, né? E aí tudo fica ali e acima disso é que começa o universo. Por exemplo, né? Se eu vou desenvolver uma capacidade dessa, isso para desenvolver é um processo simples, né? Porque não só os 5, mas os 7 sentidos, cada um tem um nó dentro do organismo que ele tem que desenvolver, né? E o sentido, ele é no plano físico a expressão de uma força cósmica, né? Kriya Shakti, Mantrika Shakti, Iksha Shakti, né? Kundalini Shakti. E aí, ao invés de assim, compreender o que é Kundalini Shakti, que é uma força aglutinadora cósmica e que não tem nada a ver com a sexualidade, então se busca o poder de Kundalini Shakti através da prática tântrica, né? Assim, é como você procurar o sol loucamente à noite. Não, você pode até encontrar alguns postes, lanterna, vagalume, pode encontrar uma porção de coisa, mas não é o sol, né? Essa que é a relação. E isso não tem nada a ver com sincronicidade. É diferente se daí no teu processo de sublimação, no teu processo de compreensão do silêncio, no teu processo de andar através de você mesmo, então chega um ponto em que daí os ruídos do mundo eles cessaram de tal maneira que você passa a ouvir os outros ruídos, os outros sons, né? As imagens do mundo cessaram de tal maneira que você passa a ver as outras imagens. Os pensamentos do mundo cessaram de tal maneira que você passa a ver os pensamentos já não mais, né, na parte mais densa da mente concreta, não mais as emoções mais densas. Você passa a ver os pensamentos na mente abstrata. E para você ver, você tem que estar lá, deve ser absolutamente síncrono com aquilo. Quando você é síncrono com alguma coisa, você é a própria coisa, né? Aí você não tem poder nenhum, por quê? Porque você é o próprio poder. Percebe? Essa que é a diferença. Você já foi lá pro fim da linha, né? Vamos dizer. Tem um longo caminho até lá. É o nosso objetivo, né? O nosso caminho, a gente está aqui a trabalho, né? E o trabalho é pegar esses conglomerados, né,
de matéria ainda não síncrona completamente com o universo e fazer com que tudo se encaixe. E o que é, assim, qual é o elo de ligação entre a parte mais desajustada do universo e a parte mais ajustada do universo? O que é, assim, essa vara de medição da sincronicidade de 100% a quase zero? Por que isso acontece? É porque na matéria mais densa ainda está havendo um influxo de consciência. Na medida que a consciência acontece, daí tudo passa, todas os engrenagens passam a girar junto. Isso aqui é questão de consciência. Hoje nós vivemos numa época, já há muito tempo, nós que estamos lembrando dessa vida aqui, vamos nos ater nessa aqui. A gente vive num tempo mentiroso, um tempo que não é real, um calendário que não é real. O conceito de tempo a gente conversou outro dia. Exatamente. Né? Ele está ligado à diferença de momento de criação da matéria e a expansão da matéria no espaço. Aí tem aquele termo truth, né? Então, um truth é uma medida de tempo e um truth é uma medida de espaço. Por quê? Porque o tempo é só expansão de espaço. E por que o tempo é expansão de espaço? Porque quando foi criado o vácuo, né, o espaço, e aí o espaço foi ser preenchido com matéria e consciência, não foi assim, está tudo pronto. Então, expande, uma parte contrai, aglutina de 1 para 49, expande e contrai, aglutina 49 vezes 7, e vai indo até criar os planos existenciais, onde depois há a entrada das mônadas, a entrada da consciência para ordenar o que seria a própria manifestação. Essa diferença entre um plano criado e outro é que dá o conceito de tempo. Então, o tempo só existe porque a matéria se movimenta. Né? No momento de cessação, no momento de sincronicidade absoluta, não tem matéria e não tem tempo. E não tem a lei de causalidade, que é a integração entre matéria e tempo. Perfeito. Então, foi bom você explicar. Então, nós vivemos nesse tipo de tempo, nós vivemos num calendário estranho, diferente, e nós, em síntese, em resumo, isso é provado cientificamente. Nós estamos fora, isso é líquido, certo, evidente, lógico, nós estamos fora da sincronia do universo. Nós estamos trabalhando fora dessa sincronia. Não, isso concordo com você. E aí? Aí é que é a questão. Como então voltar essa civilização? Não estou restringindo a nós, não. Estou falando em termos globais. Não, a gente sempre fala em termos de humanidade. Exatamente. Né? E em termos de humanidade, como voltar à sincronia numa coisa que já está viciada, numa coisa que já está... Não, Grego, mas não é essa abordagem, quer ver? É assim, é que se você pega uma criança, né, a criança, ela desconhece, ela é ignorante, não no sentido negativo, ignorante no sentido de desconhecer. Desconhece. Porque ainda não foi ensinado a ela. Então daí ela é certa ou ela é errada? Ela não é nada disso, ela é só uma criança. E então você vai ensinar para a criança algumas coisas, para quê? Para que ela, daquele estado de desconhecimento, ela passe a conhecer, né? No momento, se você pega daí e vai comparar quem tem manas já com conteúdo, raciocínio, lógica, emoção controlada, vai comparar com uma criança, no humano equilibrado, a sincronicidade existe em todos os planos. Na criança existe a sincronicidade física, porque é o que mantém a vida, mas não existe a sincronicidade daí no astral, nem no mental. É certo ou é errado? Nem certo nem errado é o que é. Daí você tem que dar consciência àquela criança, e aí aquela massa que compõe a alma dela, que é parte astral, parte mental concreto, vai ser engendrada para que então fique síncrona com o conhecimento. Então a humanidade atual não é que ela está errada, né? Ela está em um processo de aquisição de consciência. E por que é assim? É porque é como se fosse um processo de cunha. Assim, a primeira parte, quando você vai colocar uma cunha, é onde tem o maior atrito, onde o impacto é maior, onde o aquecimento é maior. Então, a humanidade é como se fosse assim, uma desbravadora
né, na matéria. E o que é o desbravar a matéria? É levar a consciência até a matéria. Então, sempre vai haver nessa polaridade a matéria ainda não consciente e a consciência plena em si. Esse embate, esse choque entre a consciência e a matéria é o que faz com que a coisa aconteça. Por quê? Porque esse nível de sincronicidade de consciência e matéria tem que chegar nessa matéria que é síncrona em si, mas não é síncrona em consciência. Quando os dois atingem o mesmo patamar, esse momento evolucional acabou e começamos de novo. Vamos gerar uma assincronicidade. Consciência, matéria. Trabalha, se entrelaçaram. Um pralaya, uma noite de Brahma. Vamos de novo. Matéria, consciência. E assim que acontece. Então, é só assim. Lembra outro dia eu contei para você que então eu estava questionando sobre a questão de continuar com as coisas e... Isso eu sei como é que são esses momentos que a gente faz de reflexão. E aí eu encontrei lá no lugar onde eu moro um ninho de beija-flor, né? Foi. E aí, todos os dias eu estava indo bater foto dos filhotes, né? Dos dois filhotes, né? E criamos lá uma empatia e tal. E aí eu fui, no outro dia quando eu vim aqui para a gente conversar, daí na volta eu fui lá para fotografar os filhotes. Daí o ninho estava revirado de cabeça para baixo, os filhotes sumiram. Daí eu pensei assim, mas qual foi o espírito de porco que fez isso com os bichinhos, né? E aí eu fiquei triste, muito triste, não só porque eram dois filhotes de beija-flor, mas é porque daí eu criei uma empatia com os caras de todo dia ali. Daí eu fui conversar com a moça que cuida lá do condomínio, né? Ela disse assim, não, foi um gavião, né, que veio e comeu os filhotes. Daí eu assim, putz, mas que miséria, com tanta galinha, com tanto urubu para o gavião comer, por que ele vai comer, né, um filhote de beija-flor? Né? É porque, e aí, isso para mim também foi um aprendizado, é que assim, a natureza em si, ela é completamente ignorante. Né? Ela não consegue contemplar a beleza. Então, o conceito de beleza é o conceito humano. E é um conceito baseado na consciência. Então, era simplesmente carne para se alimentar. O cara veio, por quê? Porque ele não tem discernimento. Não, se é beija-flor eu vou preservar, né? E vou pegar uma galinha, vou pegar um urubu, pegar qualquer coisa aí, que daí no nosso entender, né, é factível de ser sacrificado, e que também é errado, mas... Né? E aí eu fiquei assim, chocado, assim, se eu pego esse gavião, né, eu dou um jeito nele. Mas não. Então daí isso serviu como aprendizado e se aplica nesse caso, é que assim, a sincronicidade, a divindade, a consciência são os filhotes de beija-flor. E a humanidade, a ignorância, né, a avidya é o gavião. E daí o gavião, ele é bom ou ele é ruim? Ele é o que é, porque é o estado de consciência dele agora miserável, né, com o consciência claro. No neurovegetativo, com visão etérica, está andando lá em cima, vê dois filhotinhos se movendo, ele vem de olho fechado e come os filhotes, né? Então, assim funciona a humanidade. Por falta de protocolo, por falta de discernimento para contemplar a beleza do universo, por falta de entendimento assim, o que seja preservar a vida, o que seja propagar a fraternidade, a humanidade vive comendo beija-flor todos os dias. Só que, se a gente voltar no tempo, e a gente falou muito sobre história aqui, sobre o passado, o homem, o ser humano, ele vivia em consonância com o universo, ele tinha uma afinidade muito grande com o universo. Inconsciente. Inconsciente, perfeito, ótimo você falar isso, exatamente, que eu precisava que você falasse isso, inconsciente. Mas ele vivia em harmonia com o universo, ele sabia a posição das estrelas, ele sabia as estações sem ter calendário nenhum, ele andava em consonância com o universo, em sincronia com o universo. Inconsciente. Inconsciente. Aí o homem, perfeito, aí o homem adquire consciência e acaba com o calendário lunar, inventa esses calendários juliano, gregoriano, sai da sincronia com o universo e, é claro, na minha opinião, que a minha opinião não vale nada,
Não, Mas nós estamos numa situação... Nossa opinião vale tudo porque é a nossa opinião também. Nós estamos essa situação da humanidade no geral como é que se diz? É em função da gente estar fora de sincronia com... Mas claro que é. Ótimo, é isso que eu queria chegar. Mas claro que é. Só que com assim, maior nível de consciência. Por isso que eu gostei quando você falou não consciente. Hoje eu tenho consciência e... Não. Nós estamos em processo de aquisição de consciência. Mas nem se compara com os anteriores que tinham. Não, é que o anterior, ele estava no topo da consciência possível para o momento. Daí houve uma degradação. E aí, só que daí o teto, o teu limite de consciência, agora o céu é mais alto. Então você consegue hoje atingir um estado de consciência inimaginável para aquelas civilizações as quais a gente entende como sendo o apogeu. Sim. Mas continuamos atrasados. Não, lógico, mas é que daí hoje a gente vive o pandemônio de fim de ciclo, né? Então a gente vem em um processo de queda, né? de degradação, de esquecer o conhecimento. Daí, claro, é um calendário que não é um calendário lunar, sabe assim, há um desconhecimento generalizado. Todas as ciências que eram professadas, né, há 5, 10 mil anos atrás, hoje foram esquecidas. Tá aí. Né, e isso normal, né? Por quê? Porque a gente vem em um processo de queda, né, e vagarosamente está voltando ao eixo, né? A grande diferença é que assim, então, quando existe isso que é o que se pensa como apogeu civilizatório, a gente estava em um processo de descida e subida, no máximo da descida. Sim. Né? E o tempo foi passando. Então agora a gente está aqui, né, já um nível acima do último, né, indo para o segundo. Não que a gente tenha adquirido, de maneira geral, a humanidade mais consciência do que se tinha antes, mas a potencialidade de consciência hoje é inimaginável. Tanto é que é o seguinte, o ser humano hoje, nesse momento evolucional, por conta da forma como as coisas são, ele tem condição de compreender, né, o futuro de uma maneira impossível para todos aqueles os quais a gente admira como se fossem hoje hierarquias superiores. Por quê? Porque você consegue, do ponto de vista de mundo mais denso, ter um estado de consciência e compreender a sincronicidade universal de uma maneira que só vai ser compreendido no futuro. Então, nos foi dado, né, foi dado à humanidade hoje a capacidade de compreender e interferir no futuro em todos os planos que nos pertencem. Quais planos nos pertencem? Todos os 7 dos quais nós somos formados. Essa que é a diferença. Em termos de civilização, você pega o Império de Ram, você pega o Egito no seu apogeu, dessa Babilônia, Caldeia, os Atlantes, que é o meu... A China, né? Aí mesmo que Inca, Azteca, Maia, Tolteca, os Hopi, então assim, um conhecimento, contemplação do universo, conhecimento de astronomia, medicina, não sei o que e tal. E hoje, assim, se olha abismado, assim, um outro resquício dessas culturas, né? Porque está em um processo assim, é como você trazer um aborígene para uma grande biblioteca, né? Assim, puxa, mas quem será que fez essas bibliotecas? Não, foi o teu antepassado, meu camarada. Né? Só que daí ele fez a biblioteca, só que ele não tinha ainda condições de compreender tudo que ali está escrito. Né? E aí isso fica reservado e é o chamado mistério, só isso, mais nada. Eu ainda não captei, assim, vamos dizer, com o tempo, cada um no seu grau de entendimento, como um fim de ciclo, né, pode ser assim ainda tão distante, no meu ponto de vista, tão distante dessa necessidade para ir para um ciclo novo, ciclo. Mas você não acha assim, Grego, que assim, você tem essa atividade há 15 anos, né? Você não acha que daí o simples fato de daí, vou tomar como exemplo você, né, o programa que você faz, você poder conversar abertamente de qualquer tema filosófico e ter pessoas que ouvem o que é conversado há 15 anos em um mundo de pandemônio, não significa que as duas coisas estão existindo, sincronicidade e assincronicidade, bem e mal, vidya e avidya, ignorância e sabedoria, amor e ódio, antipatia e empatia? Sim, porque se fosse o contrário, você não teria espaço para falar, primeira coisa. Segundo, você não teria o impulso para fazer isso, porque em você não existiria matéria para fazer. E terceiro,
falaria para as paredes, porque ninguém ouviria, né? E aí, se tem duas pessoas que te ouvem ou que nos ouvem, né? Isso é prova que daí o ciclo novo está estabelecido e que a sincronicidade cósmica existe e que a humanidade está chegando no seu ponto desejado. Percebe? O que a gente pode ter a impressão que não está funcionando adequadamente é se eu quiser daí contemplar a humanidade como um todo, imaginar a humanidade inteira com o mesmo nível de consciência. Não vai acontecer. Não vai. O que vai acontecer é a humanidade inteira com consciência, com níveis diferentes, baseado em quê? Na idade evolucional de cada um, na tônica de Pramanta de cada um, na função de cada um, no trabalho que cada um tem para fazer na questão das existências. Né? Você imagina assim, vai chegar um tempo em que a lagarta ela se mistura com a superfície e deixa de existir. A lagarta vem para a superfície novamente. Né? Imagina esses seres que a gente conversa há tantos anos e tal, né, convivendo com a humanidade. Como é que vai ser? Não é que a lagarta vai estar convivendo com a humanidade, é que a face da Terra é a lagarta para todos os seres. O que acontece é que daí, na superfície, assim como na lagarta, há vários tipos de seres, vários tipos de consciência, vários tipos de trabalho, vários tipos de diretiva e vários níveis de compreensão do todo. Existe lá, existe aqui e vai existir. O que acontece é que daí o invisível e o visível vão se fundir. O passado e o presente vão se fundir no futuro, que fica uma coisa só. Tem que aparecer algum maluco, entre aspas, vamos dizer, que crie um filme, vamos dizer, que retire isso do mundo das ideias, porque isso existe, né? Capture, traga do mundo das ideias, porque são feitos tantos filmes aí que a gente se encanta, né? Filmes de ficção, entre aspas, se é ficção ou não, foi tirado de algum lugar. É ou não é? Quando a ficção se transforma em filme, é porque ela já é matéria. Alguém engendrou mentalmente e materializou. Me interessa o que tem ali, né? Mas tem muito filme que que tá sendo tem lançado, conhecimento filosófico. Tem. Muito coisa que chama assim, produzidos no Oriente, ainda tem assim, eu vi um tempo atrás As Aventuras do Rei Macaco. Eu gosto de ver desenho, né? Ah, sim. As Aventuras do Rei Macaco, tem um que chama Viagem à Lagarta, um desenho. Então tem um simbolismo muito grande ali, sabe? Uma coisa assim muito, muito interessante, né? Só que você tem que ter paciência e tem que analisar, vendo daí o universo como um todo, que daí a humanidade e a Terra, ela não está desconexa do universo. E se a humanidade fosse tão perniciosa, se a humanidade como um todo ela fosse tão contrária à lei, tão ruim para o universo baixava o interruptor. Entende? Porque não existe isso assim, de um Deus antropomorfizado que tem uma fazenda muito grande e não sabe o que está acontecendo lá num latifúndio. Ou, não, o pesado medido e contado é 24 horas por dia mais um minuto, entende? Então, se fosse assim tão errado, tão, a coisa toda já tinha acabado, né? Se está assim, né? E se a gente vai evoluindo, é porque isso faz parte do processo. É que a gente vem de um momento atípico. E esse que é a coisa assim, muito linda do processo grego. É que a gente vem de um momento cósmico atípico que gerou uma existência atípica e a gente fica assim, chocado ao analisar, porque nós estaríamos preparados para ver um mundo diferente, né? Só que o mundo está assim porque tudo que tinha de não conformidade até então foi trazido à tona e colocado no resolva-se, né? E é isso que está se fazendo, né? Agora, obrigatoriamente, mesmo se você pega alguém que pratica o mal e alguém que pratica o bem, bem e mal é como se fosse uma mesma vara de metal, né? Só que uma parte é quente e outra parte é fria. Mal, frio, quente, bem. Né? Aí, conforme você vai andando nessa barra de metal, daí então a temperatura vai diminuindo, chega um ponto aqui no meio, né, em que não dá para saber se aquilo é bem ou se aquilo é mal. Sim. Por quê? Porque é uma temperatura equilibrada. Então, as duas coisas vão tender ao equilíbrio. Por quê? Porque o próprio conceito de mal não existe. Não existe porque não teria sentido, né? Se o universo ele é feito pela divindade
e o universo está dentro da divindade, e o universo é a própria divindade em matéria, como que então existiria antítese da divindade em si mesmo, conscientemente, e deixando a coisa correr solta? Eu acho que o ser humano, e hoje eu vi um pequeno filme de 2 minutos e meio, mas sensacional, espetacular, porque ele sai do micro e vai para o macro. Não é aqueles negócios que vai crescendo, não, mostrando milhões de vezes, não. Mas é que mostra a nossa galáxia, a Via Láctea, mostra o ponto da Via Láctea que nós estamos, que é gigantesco, tem não sei quantos anos-luz até outra ponta, que é um absurdo de distância, se a gente for falar pelos nossos números aqui. E é um troço gigantesco dentro da nossa galáxia. Existem N coisas aqui, e ele vai afastando isso aqui, vai afastando aquilo lá, vai afastando, e de repente aquela galáxia vira um pontinho no meio de milhões de pontinhos que também são galáxias. Então o que eu quero dizer? O ser humano, só para completar, o que eu quero dizer? O ser humano, ele tem a dificuldade de ter entendimento da questão, porque ele se limita. Nós falamos do programa O que é o Céu, né? Recentemente aqui, né? Eu olho para cima e o céu, para mim, é isso aqui, o que está em cima da minha cabeça, esse negócio azul onde tem estrela de noite. Então eu só enxergo um pouquinho além do meu nariz. Então, se eu tiver noção de que é o macro... É que o ser humano, a humanidade de maneira geral, ela se recusa a aceitar, e o ser humano, né, que daí a gente não vive na Terra e a Terra está caindo pelo céu. Não, nós vivemos no céu. Nós somos feitos da mesma matéria que o céu. Caramba, é um assim, e isso que essas análises aí, esses desenhos, coisas assim, ainda são... como é que fala? Especulações, claro, né? Claro. Porque a própria matéria, na medida que você se desloca da matéria mais densa, dentro do próprio universo, ela em si muda. A perspectiva de ver a Via Láctea a 10 bilhões de anos-luz de distância é só uma conjectura, né? Coisas que não existem mais, porque pela nossa distância está iluminando, mas não existe mais. E não só isso. Leva 100 milhões de anos-luz para chegar. Não só isso, o universo é curvo e são vários universos em paralelo, então... Só que daí tende-se a analisar o universo baseado em todas as limitações da nossa própria mente concreta, né? Então, quando você daí usa a mente concreta e diz, puxa, mas eu sou desse tamanho, eu vivo nesse planetinha, né? E o resto tudo é essa coisa assim, quase infinita, porque o infinito em si não existe, o infinito é um conceito inexistente, sim, né? Então, daí, se eu vivo no infinito e não sei o que, e o universo, a Via Láctea, não sei o que, o sistema solar, a Terra, a América do Sul, Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, nós aqui na rua, assim, puxa, mas eu sou pior do que o substrato do cavalo, do bandido. Não existe, né? Assim, a mesma matéria que forma a estrela, forma cada uma molécula, cada um átomo do ser humano. A mesma consciência que existe na estrela está intimamente ligada ao próprio ser humano. A maneira como a sincronicidade faz o universo se mover, ela faz o elétron se mover dentro de você em cada átomo. Exatamente. Então, assim, nós somos um conglomerado de consciência dispersos em 7 planos do universo. Veja o tamanho que cada um de nós é, né? Porque a gente vê assim, vendo o corpo físico, são desse tamanho. E se a gente fosse ver o nosso corpo astral, e não é o ovo áureo? E se a gente fosse ver o nosso corpo mental? E se a gente fosse ver o nosso corpo abstrato? E se a gente fosse ver o nosso corpo búdico? E se a gente fosse ver o nosso corpo átmico? Aí nosso corpo átmico que a gente fosse ver, e nós somos o próprio corpo átmico também, nós somos um com o universo. Corpo búdico, nós somos o próprio plano universal da ideia pura, da intuição. O corpo abstrato, assim, toda a abstração, toda a pré-matéria está nesse plano que em mim está, e eu posso lançar mão desse plano, assim, esse que é o poder do, eu posso lançar mão desse plano e trazer a matéria que está lá no abstrato e trago ela do mental abstrato e transformo em mente concreta e revisto de emoção e jogo na matéria mais densa. É um trabalho que só é dado à divindade. A divindade é a única
o único conglomerado de consciência que consegue fazer o trânsito de matéria entre os planos. E o ser humano consegue, né? Só que daí fica nessa síndrome da pequenez, né? Nessa síndrome da matéria, né? Diz, não, mas eu, isso, o universo, não sei o que e tal. E daí, já que você se vê dissociado do universo, o universo não te vê. Por quê? Porque você está isolado por uma capa de ignorância desse o que eu vou fazer. Porque a maioria das ordens, elas querem que você continue assim. Lógico. Ignorante e que você não tome consciência da sua grandeza. São estruturas humanas, né, de perpetuação de poder, não são estruturas de libertação, né? São estruturas de manutenção de Estado, né? E isso a gente não deseja, né? Então, para compreender o quão síncrono é o universo, então, e não precisa ir muito longe, então se você vai pegar e ver como é que funciona o sistema solar, e aí se a cultura e como é que funciona um átomo, é exatamente a mesma coisa. Então, se em você, né, existe alguns bilhões, trilhões de átomos, né, e o átomo funciona igual ao sistema solar, então é como se você fosse o próprio corpo de Brahma, porque daí dentro do corpo de Brahma há bilhões de sistemas solares, por exemplo, né? E em mim acontece a mesma coisa. Então, a melhor conceituação do ser humano é isso. É um conglomerado de consciência espalhado ao longo de 7 planos universais, tentando fazer com que essa consciência chegue a um ponto ainda não consciente do universo. Nosso trabalho, enquanto seres humanos, é trazer a consciência que existe em nós, né, para a inconsciência que em nós existe também. E como eu não posso pegar e transformar o universo inteiro de uma vez só, daí foi dado para cada ser humano o trabalho e a capacidade, o direito e o dever de fazer o quê? Nesse pedaço do universo, que sou eu vou fazer com que a máxima consciência se encontre com a máxima ignorância, né? Eu vou fazer com que a máxima sincronicidade se encontre com a assincronia, né? Para quê? Para que o equilíbrio se faça. E quando o equilíbrio se faz, né, aí então, nesse ponto do universo, a vitória de Deus foi integral e radical. E esse ponto do universo é cada ser humano. Você usou um termo aqui, você usou um termo, para a gente finalizar, Deus. Por que a gente usa essa concepção? Quando a gente fala, está dentro da sincronia da coisa, né? Quando a gente fala por que a gente denomina, quando a gente denomina, a gente antropomorfiza, não faz isso? Não necessariamente. Eu uso o termo Deus, mas eu não imagino um Deus barbado, né, sentado num trono, anotando quem faz coisa certa e errada, e eu tentando ser amigo dele para me dar um terreno lá no latifúndio dele, lá no céu. Isso para mim não existe. Sim. Não existe céu, não existe unidade antropomorfizada. Agora, a divindade, por isso que assim, o iniciado, né, iniciado no sentido de estar iniciado em alguma coisa, Sim. Não é um status, né? O discípulo, o peregrino, o que busca a iniciação, ele é muito mais religioso, no sentido de religare, né? Sim. Do que qualquer religião que exista hoje. Isso sem a menor dúvida, porque ele compreende a divindade. Aí sim. Percebe? Então, aí que nomes pode dar? Pode chamar de Deus, de manifestado, Brahma, o nome que você vai dar, tanto faz. Tanto faz. Né? E o fato de você citar a palavra Deus, eu falo assim, puxa, mas o cara lá diz que estuda filosofia e fala em Deus, então ele é religioso, né? A pergunta foi proposital. É porque a verdadeira assim, fonte do conhecimento, né? A gente pode chamar como religião sabedoria, né? Que é a teosofia. Teosofia. Só que daí a teosofia não tem a ver com a sociedade teosófica, né? Fundada por Blavatsky. Sim, né? bem antes de disso início, o que eles fundaram chamava-se Clube dos Milagres, né? Isto. Depois de uma discussão muito grande, então aí usaram o termo teosofia, que já vinha desde Amônio Saccas. É muito antigo, exatamente. Muito antigo, eu pesquisei sobre isso. E o termo, né, do Amônio Saccas, né, aí então vem de Amon, né, que era um alto sacerdote dos mistérios egípcios. Então, o conceito é um conceito atlante, né, é um conceito atlante, o conceito de teosofia. E então usar o conceito. Só que daí Deus é uma palavra latina, né? A gente conversou sobre o significado de Deus. Foi.
Então é uma palavra latim, porque... Deus, templo, essas coisas assim, né? Então assim, são cortes, né, que se fazia no céu para observar os movimentos da divindade. Porque eu fiz essa intervenção porque antropomorfizaram tanto a divindade que quando você fala a palavra Deus, pronto, todo mundo já tem um aspecto que já está cristalizado na humanidade, né? Não, antropomorfizaram tanto a divindade que cada um criou seu próprio. É isso aí. Criaram vários. Falou melhor ainda. Criaram vários, Na época de Roma, então eles tinham os deuses dos lares e os penates, né? Então pegavam um objeto qualquer e aquele objeto era feito um culto, adoração àquele objeto. E aí se criava um egrégora naquele objeto e ele passava a ser o egrégora protetor da família. Então cada família tinha seu Deus. É isso aí. Né? Depois vieram as religiões. E aí todas elas pregam o bem, né? E aí cada uma tem o seu Deus. Só que daí um Deus odeia o outro, né? Um é melhor que o outro. Como vai ter um jogo de futebol. Você torce para A, eu torço para B. Você pede para Deus para ganhar e eu peço para Deus para ganhar. Daí então obrigatoriamente o meu Deus tem que dar embate ao teu para atender ao meu desejo de ser feliz naquela partida de futebol até que outra partida de futebol aconteça. Isso. Né? Nossa, você já me leva mais além, mas deixa para outro dia. Não tem... assim, essa síndrome, né, de ser minúsculo, essa síndrome do ínfimo que abate o ser humano, é que impede que ele compreenda quem ele realmente é. Ignorância. E em compreendendo quem ele realmente é, ele pode cumprir o seu papel. Isso. Né? Ignorância e medo de descobrir-se, meu. É medo. Lógico, medo. Porque tem aquela questão de assumir a própria hierarquia, né? Qual é que é a minha hierarquia? Eu faço parte da humanidade viva, né? Eu falei pra Todos você. nós, né? Então, assim, no momento, é a hierarquia que é o fio da balança das próprias 7 linhas do Pramanta, que era a última, passou para a quarta, então ela dá a diretiva do processo como um todo. Mas se é para dar a diretiva, aí, e eu tenho que ajudar, né? Eu acho que eu não tenho condição de fazer nada, daí quem que vai fazer? Ninguém. Você mesmo. Aí a gente vive... Faze por ti, como é que é? Faze por ti que eu te ajudarei. É isso aí. Então, o que é o conceito, sim, vamos por religioso de sincronicidade? Céu. Conceito religioso de sincronicidade. Inferno. Paz, pandemônio. Isso, falamos sobre anarquia, isso, né, no programa Céu e Inferno. É assim que acontece, só que o universo, ele obrigatoriamente, ele tende, né, à sincronicidade. Quanto mais eu me opor a esse movimento, mais eu sofro, no sentido humano. Por quê? Porque eu não compreendo a vida, eu me sinto esmagado pela vida, oprimido pela vida, sofrido pela vida, e Deus não me atende, e o santo não me atende, e a felicidade não acontece, meus desejos não são satisfeitos e tal, e aí eu passo a ser um inimigo do universo, estando no próprio universo. É como o peixe, né, que odeia profundamente o mar, né? Só que ele, fora dali, ele só pode ir para a panela, porque não tem outro lugar, porque ele é o mar, ele vive do mar, ele se alimenta do mar, o mar vive nele, né? Aí... É isso aí. Mais uma vez, acho que nós somos felizes no tema que a gente... uma troca de ideia, né? Uma troca de ideias, mas muito legal porque a gente vai raciocinando, vai pensando, conforme vai falando, essa coisinha que está aqui dentro, eu sei lá onde que está, né? Não é? A gente fica, tá vendo? A gente tem que imaginar. A gente acha que está no cérebro, mas está muito além, a mente, né? Então é bom que vai funcionando, né? Isso aí é para funcionar mesmo. Assim, se existe um sinônimo para iniciação, esse sinônimo é liberdade. É isso aí. Né? Então, a única maneira que o homem tem de viajar pelo universo e compreender o universo é ele sendo livre, para ele compreender que daí ele pode ir pelo universo inteiro, porque o universo está nele, ele é o próprio universo. Ele está em todos os planos do universo. O que mais precisa? Aí eu não sei. E nós temos provas disso a todo momento, né? Até no próprio... Eu tenho percebido esses dias, por exemplo, que às vezes você tá fazendo alguma coisa ou está parado vendo alguma coisa, de repente vem aquele sono e você apaga. Mas aquele centésimo, milésimo de segundo, mas você já foi para outro canto. E você já, quer dizer, o negócio já entra acelerado. Já entra, é tão próximo ou não? É a mesma coisa. Que a gente tem uma noção assim. Inacreditável. Quando eu estou em vigília, eu estou produzindo. Quando eu durmo, eu estou dormindo. Não.
quando você está dormindo, o teu corpo está descansando e você continua vivo e Perfeitamente isso que eu quero trabalhando. dizer. E vivendo no mundo que você cria. É igual a morte. Morri, perdi o corpo físico? Sim. Mas eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Então, cada noite É incrível, você é tem... uma nova vida. Cada morte é uma nova vida. Então, enquanto eu não me dou conta desse processo contínuo, desse processo síncrono, né? Eu sou, assim, impedido de experienciar, né, aquilo que, assim, do qual eu faço parte. É uma prisão voluntária. Aí né? só fica... para ter do que reclamar. Só fica aquela dúvida, né? Será que eu sou normal da cabeça? Isso é real? Não é? Não importa, não importa. Não importa, mas que é legal, é muito louco, muito louco, muito louco. Que sejamos todos loucos, mas livres. Brother, mais uma vez, muito obrigado. Hoje ele não está gelado, que bom, rapaz. É isso aí, gente. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.